Existe um mapa. Mas não é um mapa que você encontra em livros, nem guardado em cofres, nem entregue por mãos humanas. É um mapa espiritual, traçado pela própria mão de Deus, marcado não com tinta, mas com propósito. Um mapa invisível aos olhos comuns, mas absolutamente claro para aqueles que carregam dentro de si algo que poucos têm: a determinação de continuar quando todo o caminho parece fechado. E é sobre esse mapa, o mapa sagrado da abundância, que eu vou te conduzir agora. Mas antes, eu preciso te perguntar algo que talvez ninguém tenha te perguntado com essa profundidade. Você tem coragem de seguir o caminho que Deus reserva apenas aos determinados? Ou você tem vivido tropeçando em atalhos que não levam a lugar nenhum? Porque existe uma verdade que Napoleão Hill ensinou, e que a Bíblia confirma inúmeras vezes: a abundância nunca é dada a quem observa. Ela é dada a quem avança. E é aqui que começa o mistério que quase ninguém entende. A prosperidade não é um destino. A prosperidade é um caminho. E esse caminho não está no exterior. Ele está dentro de você. Em forma de princípios, decisões, disciplina e fé. A fé que move, a fé que age, a fé que constrói. Abra o coração, porque você está prestes a entrar no terreno onde Deus revela segredos que Ele não entrega a todos. O primeiro sinal: Deus só revela caminhos para quem está em movimento. A maioria das pessoas nunca encontra o mapa da abundância porque acreditam que Deus entrega tudo pronto. Mas Deus não entrega mapas para quem está sentado. Ele entrega mapas para quem está buscando. Napoleão Hill chamava isso de o grande impulso interior. Aquela força que leva um homem ou uma mulher a buscar algo maior do que a própria vida. E na Bíblia, existe um momento em que isso fica absolutamente claro. Quando Deus diz a Abraão: sai da tua terra, da tua parentela, e vai para a terra que eu te mostrarei. Vá. Deus não mostrou o mapa antes. Não mostrou o destino antes. Não mostrou os detalhes antes. Ele mostrou enquanto Abraão andava. A revelação vem no caminho, não antes dele. Isso é o que separa os determinados dos hesitantes. O hesitante pede confirmação antes de dar o primeiro passo. O determinado dá o primeiro passo, e Deus confirma no meio da jornada. Se hoje você sente que a prosperidade está travada, talvez seja porque você está esperando Deus revelar algo que Ele só revela quando você se move. O mapa existe, mas ele não se acende enquanto você estiver parado. O segundo sinal: todo mapa de abundância começa com um propósito definido. Napoleão Hill ensinou que o ponto de partida de toda conquista é um propósito claro e ardente. Não um desejo. Não uma vontade tímida. Mas um propósito que queima. Um propósito que dói. Um propósito que te faz acordar antes do despertador. E espiritualmente, isso tem um nome: chamado. Propósito é chamado alinhado com disciplina. Quando uma pessoa não tem um propósito definido, sua vida se torna uma longa sequência de desvios. Ela até anda, mas não chega. E Deus não revela mapas para quem vive perdido dentro de si. Por isso, antes de te mostrar como seguir o caminho da abundância, eu preciso te lembrar: Deus jamais entregará um mapa para alguém que não sabe aonde quer chegar. E aqui vai uma pergunta profunda que apenas poucos têm coragem de responder. Qual é o propósito que Deus tem queimado dentro de você, mas você tem ignorado? Porque o mapa só começa a aparecer quando você finalmente decide: eu nasci para isso. E não vou parar até cumprir. O terceiro sinal: a abundância é consequência da identidade, não do esforço. Essa é uma das verdades mais fortes do mapa sagrado. A maioria acha que a prosperidade vem do esforço, do trabalho duro, do suor constante. Mas a prosperidade verdadeira, aquela que é firme, contínua, sustentada, nasce primeiro de quem você acredita que é. Você pode trabalhar o dobro. Pode estudar o triplo. Pode tentar tudo e mais um pouco. Mas se dentro de você ainda existir a crença: eu não sou bom o bastante. Eu não mereço prosperar. Isso não é para mim. Então nada muda. Porque Deus não entrega abundância para quem vive com identidade pequena. Napoleão Hill dizia: a mente não alcança nada que não tenha aceitado como verdadeiro. A Bíblia confirma quando declara: assim como o homem pensa em sua alma, assim ele é. Ou seja, se dentro de você existe abundância, o mundo exterior terá que obedecer essa verdade. Mas se dentro de você existe limitação, então toda prosperidade será apenas passageira. E aqui está o ponto que poucos percebem.
Deus só revela o mapa da abundância para quem primeiro aceita a identidade de filho, não a identidade de sobrevivente. Você não foi chamado para lutar pela vida. Você foi chamado para governar a própria vida. O quarto sinal: a determinação abre portas que a força nunca abriria. Determinados não são mais fortes. Não são mais inteligentes. Não são mais sortudos. Eles são apenas incapazes de desistir. E por isso, Deus confia a eles caminhos que Ele não confia aos volúveis. Porque Deus sabe: se eu entregar esse mapa, Ele não vai largar no meio. Ele não vai me culpar quando algo der errado. Ele não vai parar por causa de uma porta fechada. A determinação é a prova espiritual de maturidade. É Deus dizendo: agora eu posso te mostrar mais. E Napoleão Hill reforça isso quando afirma que a persistência é o elo que transforma desejo em realidade. Sem determinação, o mapa desaparece. Com determinação, o mapa se revela. E talvez, só talvez, o motivo de você estar ouvindo essa mensagem agora é porque Deus está te dizendo: você já caminhou o suficiente para merecer o próximo trecho do mapa. Se você chegou até aqui, você já está à frente de 95% das pessoas que nunca entenderam que Deus não oculta prosperidade, Ele oculta o caminho da prosperidade para testar o coração. Vamos entrar no núcleo do mapa. Como Deus constrói caminhos invisíveis que só aparecem para quem tem visão espiritual, e como Napoleão Hill explica esse processo mental e energético. É aqui que o mapa começa a revelar sua geometria divina. Então, por que Deus só entrega o mapa sagrado da abundância aos determinados? Agora entramos em um território ainda mais profundo, o território onde esse mapa realmente existe. Porque existe uma verdade espiritual que quase ninguém compreende. Tudo o que Deus promete, Ele cria duas vezes. Primeiro no invisível, depois no visível. E Napoleão Hill descobriu exatamente o mesmo princípio ao afirmar que toda riqueza nasce primeiro no plano mental, antes de tomar forma no mundo físico. Ou seja, antes de Deus abrir portas, Ele abre percepções. Antes de Deus mudar circunstâncias, Ele muda visões. Antes de Deus entregar a terra prometida, Ele transforma o viajante. Isso significa que o mapa não está apenas diante de você. Ele está dentro de você. É por isso que tão pouca gente encontra o caminho. A maioria tenta mudar a vida a partir de fora. Os determinados mudam a vida começando por dentro. E é aqui que o mapa sagrado se revela. Não como um desenho, não como uma direção, mas como uma consciência elevada. Os olhos espirituais, a ferramenta número 1 dos determinados. Quando Eliseu estava cercado por um exército inimigo, o servo entrou em desespero. Eliseu não. Eliseu viu o invisível. Ele orou e disse: Senhor, abre os olhos dele para que veja. E quando os olhos se abriram, o servo percebeu que o exército inimigo era pequeno diante do exército celestial que os protegia. Agora você entende? O servo e Eliseu eram duas pessoas andando no mesmo caminho. Mas apenas um estava vendo o mapa. Da mesma forma, hoje, dois homens podem trabalhar no mesmo lugar. Duas pessoas podem viver na mesma casa. Duas pessoas podem ter a mesma oportunidade. Uma próspera. A outra trava. Por quê? Porque um deles enxerga o invisível. Hill chamou isso de a faculdade da imaginação criadora, a capacidade de acessar ideias, caminhos, oportunidades que ninguém mais vê. Na Bíblia, isso é chamado de visão espiritual. E essa visão só se abre para os determinados. Os indecisos vivem às cegas. As linhas do mapa, como Deus revela o próximo passo sem revelar o destino inteiro. Esse é um dos princípios mais poderosos. Deus nunca revela o mapa completo. Ele revela por trechos. Se Ele revelasse tudo de uma vez, você não precisaria de fé. Se Ele entregasse tudo de uma vez, você desistiria antes de começar. O mapa é revelado na medida da sua maturidade. Quando você está pronto para o próximo nível, Deus acende a próxima linha. Quando você cresce interiormente, Ele libera o próximo passo. Napoleão Hill descreveu isso como instruções progressivas que surgem somente depois da decisão firme, nunca antes. E espiritualmente, isso significa: Deus te treina enquanto te guia. E te guia enquanto te treina. Por isso, algumas portas se fecham. Por isso, algumas pessoas saem da sua vida. Por isso, algumas transições parecem injustas. Não é retrocesso. É reroteamento.
É Deus te tirando de estradas que não fazem parte do mapa. O ponto mais crítico: o vale silencioso. Todo mapa espiritual tem uma parte que ninguém gosta de atravessar. O vale silencioso. Esse é o lugar onde você não vê nada acontecendo. Nada parece avançar. Orações parecem não ter resposta. Portas parecem travadas. Oportunidades parecem sumir. Mas espiritualmente, é aqui que o mapa se torna mais vivo. Porque o vale silencioso é o lugar onde Deus testa. Você está determinado pelo destino ou pelo caminho? Os indecisos abandonam o mapa no vale. Os determinados amadurecem no vale. Napoleão Hill dizia que toda grande conquista é precedida por um período de teste espiritual, onde a vida parece te desafiar, te apertar, te observar. Mas por quê? Porque antes de Deus promover alguém, Ele precisa provar alguém. Pessoas que querem prosperidade sem processo não encontram um mapa. Pessoas que querem colheita sem raiz não seguram o fruto. O vale silencioso é o lugar onde Deus cria raiz. A energia da decisão, o ponto-chave onde o mapa se ilumina. Existe um momento, uma virada, um instante onde tudo muda. É quando você decide. E eu não estou falando de decidir simplesmente com a boca. Estou falando de decidir com a alma. Decidir com intensidade. Decidir com verdade. Decidir com compromisso. Decisões mornas nunca iluminam o mapa. Mas decisões definitivas acionam uma força espiritual que transforma destinos. Napoleão Hill chamava isso de decisão inabalável, o motor de todas as conquistas extraordinárias. A Bíblia chama isso de propósito firmado. É quando você declara internamente: eu vou prosperar. Não importa quanto tempo leve, não importa quantas vezes eu recomece, não importa quantas portas fechem. Eu não volto atrás. Nesse momento, o mapa acende. Nesse momento, portas se movem. Nesse momento, Deus muda a rota, o ambiente, as conexões, os recursos. Porque Deus só entrega o mapa para quem Ele sabe que seguirá até o final. O ponto oculto do mapa, o lugar onde a fé se une à ação. Aqui está o segredo que quase ninguém enxerga. No mapa sagrado da abundância, fé e ação nunca andam separadas. Fé sem ação é teoria. Ação sem fé é esgotamento. Mas quando fé e ação se encontram, nasce abundância. Napoleão Hill escreveu que a fé é o modo de vibração mental que magnetiza oportunidades. A Bíblia diz que a fé sem obras é morta. Quando você crê com profundidade, age com determinação, permanece com coragem, constrói uma ponte espiritual entre o invisível e o visível, o mapa começa a se mover, o universo começa a responder, Deus começa a liberar aquilo que estava retido. E é aqui, exatamente aqui, que os determinados começam a perceber: eu não estou apenas caminhando para a abundância está caminhando até mim. O que você está prestes a entender agora é um dos conhecimentos mais transformadores de toda a jornada espiritual e mental da prosperidade. Deus não apenas entrega um mapa. Deus conversa com quem o segue. E isso muda tudo. Porque o mapa sagrado da abundância não é uma rota estática. Não é um desenho fixo. Não é um destino final já pronto. O mapa é vivo. O mapa é dinâmico. O mapa responde a você. E quando você compreende essa verdade, deixa de andar pela vida tentando adivinhar o caminho. E passa a caminhar em diálogo constante com aquele que conhece cada passo antes mesmo de você pensar em dar o próximo. Como Deus entrega sinais para quem está no caminho certo. Uma pessoa sem discernimento espiritual acha que acontecimentos são aleatórios. Um determinado sabe que nada é coincidência. O mapa fala. E fala através de 3 sinais principais. Item: sinais internos. Aquele peso no peito quando algo não é para você. Aquela paz profunda quando você está no caminho correto. Aquela inquietação quando Deus quer te mover de lugar. É a voz interior que não grita, mas também não erra. Napoleão Hill chamava isso de intuição superior, uma inteligência espiritual que opera além da lógica. A Bíblia chama de direção do espírito. Quem ignora esse sinal sempre se perde. Quem obedece, avança. Item: sinais externos. Portas se fecham. Pessoas são removidas. Caminhos parecem travar. Para quem não entende o mapa, isso é derrota. Para quem entende, é redirecionamento. Deus fecha portas que te levariam para fora da rota.
Deus interrompe caminhos que terminariam em destruição. Deus remove pessoas que impediriam sua colheita. O mapa guia protegendo. Item sinais de oportunidade. Quando você está no caminho certo, começam a surgir coincidências demais. Encontros inesperados. Ideias incomuns. Oportunidades atípicas. Convites, conexões, percepções. Napoleão Hill dizia que quando uma pessoa entra em harmonia com a mente infinita, ela passa a atrair aquilo que magnetiza com seus pensamentos. A Bíblia chama isso de favor. O mapa abre portas que ninguém pode fechar. 2. Como o universo responde a quem se alinha com o mapa. Existe um ponto impressionante aqui. Quando sua mente, sua fé e sua persistência se alinham, você deixa de apenas seguir o mapa e passa a influenciar o ambiente ao seu redor. Hill descrevia isso como o estado de vibração mental elevada, onde item ideias surgem com precisão, item pessoas certas aparecem, item caminhos impossíveis se abrem, item a vida começa a fluir. A Bíblia descreve isso como colheita espiritual. Tudo o que o homem semear, ele colherá. O mapa responde à sua postura interna. Se você duvida, o mapa fica turvo. Hesita, o mapa apaga. Decide, o mapa acende. Persiste, o mapa se expande. Se posiciona, o mapa acelera. O mundo espiritual respeita a determinação. 3. A fase do deserto, onde Deus aperfeiçoa o viajante. Todo determinado passa por essa fase. Não é porque errou. Não é porque saiu da rota. É porque Deus está fortalecendo. O deserto é o lugar onde Deus silencia ruídos. Deus limpa motivações. Deus fortalece identidade. Deus afasta distrações. Deus revela o próximo nível. Israel recebeu o mapa antes de entrar na terra prometida, mas precisou atravessar o deserto para estar pronto para ela. Tem gente que quer a Canaã sem o deserto. Mas o deserto não é punição, é preparação. Napoleão Hill escrevia que todo grande avanço vem depois de uma fase de resistência invisível, onde tudo parece demorar mais do que deveria. Ele chamava isso de a curva da persistência. Na Bíblia, isso é chamado de provação. Ambos dizem a mesma coisa. Quem continua no deserto, encontra o destino. Quem desiste no deserto, nunca descobre o mapa completo. 4. A linguagem de Deus. Como o mapa sagrado é realmente comunicado. Aqui é onde tudo fica mais profundo. Existem 4 formas principais pelas quais Deus comunica direções. Item inspiração. É quando ideias descem como se viessem do nada. Aquela visão. Aquela intuição. Aquele sentimento súbito de é por aqui. Hill chamava isso de inteligência infinita soprando respostas. Item insight. É quando você entende algo que antes não via. É quando uma luz acende. Você lê algo e entende de forma diferente. Você ouve algo e interpreta com profundidade. Você percebe algo que antes era invisível. É o mapa te explicando o caminho. Item sincronicidades. É quando tudo parece se conectar. Alguém te liga na hora certa. Uma oportunidade surge exatamente no momento necessário. Uma pessoa aparece com a resposta que você buscava. Portas se abrem simultaneamente. Hill dizia que isso é a mente superior operando. A Bíblia chama isso de propósito perfeito. Item direção clara. É quando Deus fala de forma tão direta que você não tem dúvida. Oportunidades se confirmam. Sinais se alinham. O coração se aquieta. É o mapa te dizendo: agora. É por aqui. 5. Como saber se você está alinhado com o mapa? Essa é a pergunta que todo determinado faz. Como eu sei se estou no caminho certo? A resposta é simples. Você sempre sabe. Porque o caminho certo tem 3 características. 1. Traz paz. Mesmo com desafios, existe paz. 2. Traz propósito. Mesmo com dificuldades, existe sentido. 3. Traz movimento. Mesmo com obstáculos, existe progresso. Pode ser lento. Pode ser silencioso. Mas existe avanço. Quando Deus está te guiando, você sente o mapa pulsar dentro de você. 6. A transformação do viajante. A parte mais importante do mapa. O destino não é o ponto final. Deus está muito mais interessado em quem você se torna no processo. Porque Ele sabe. Se você se tornar alguém capaz,
Tudo o que é seu te encontrará. Hill disse isso em outras palavras. A maior conquista do sucesso não está no que você recebe, e sim no que você se torna. A prosperidade verdadeira não é apenas riqueza. É maturidade. É clareza. É força. É fé sólida. É mentalidade elevada. No mapa sagrado, a abundância é consequência do crescimento interno. Há um momento, no caminho dos determinados, em que o invisível começa a ganhar forma. É sutil no início, parece quase imperceptível. Mas chega. Sempre chega. Os antigos chamavam esse momento de o ponto da virada espiritual. Napoleão Hill chamava de transmutação do desejo em sua forma física. A Bíblia chama de manifestação da promessa. E você está prestes a entender como esse momento realmente acontece. Porque este é o bloco final do mapa. A parte em que tudo se encaixa. A parte em que você finalmente entende que nenhum passo foi desperdiçado, nenhuma lágrima foi à toa, nenhuma porta fechada foi injustiça, tudo era direção. Sim, direção. Porque Deus nunca te abandonou. Deus te guiou. E agora, você vai ver o ápice, quando o mapa se cumpre. O mapa sagrado da abundância não é um desenho, não é um código secreto, não é um enigma místico. É processo. É transformação interior antes de qualquer manifestação exterior. E é exatamente por isso que ele só é revelado aos determinados. Porque somente eles aceitam caminhar mesmo sem entender tudo, mesmo sem ver o destino completo, mesmo sem ter garantias. E é exatamente nesse ponto, quando você continua mesmo cansado, mesmo sem forças, mesmo duvidando, que o mapa se cumpre. Porque Deus não entrega abundância aos acomodados. Ele entrega aos determinados. E determinado é aquele que continua, mesmo quando tudo diz pare. Determinado é aquele que insiste, mesmo quando a mente grita desista. Determinado é aquele que diz, com a voz trêmula mas firme: eu ainda acredito. É aí que o mapa se abre. É aí que a abundância começa a responder. É aí que a realidade começa a mudar. Quando Deus honra os determinados. Deus não honra os perfeitos. Honra os insistentes. Honra os que continuam clamando. Honra os que seguem plantando. Honra os que caminham mesmo na escuridão. E quando a honra de Deus chega, ela muda tudo. Não muda aos poucos, muda de dentro para fora. Primeiro, Deus alinha a sua visão. Você começa a enxergar oportunidades onde antes só via dificuldades. Depois, Deus afina a sua percepção. Você começa a sentir o tempo certo de agir, e isso muda destinos. Em seguida, Deus fortalece sua mente. E de repente, algo dentro de você diz: agora eu sei quem sou. Agora eu sei onde vou. Agora eu sei o que tenho que fazer. Esse é o momento que Napoleão Hill descreve como o despertar do poder interior. E é exatamente isso que acontece com você agora. Porque você chegou até aqui. Você não desistiu. E Deus honra quem não desistiu. Quando a abundância deixa de ser promessa e se torna manifestação. Primeiro, ela se manifesta como paz. Porque pessoas quebradas não prosperam. Pessoas ansiosas não prosperam. Pessoas que não dormem não prosperam. Então Deus dá descanso. Deus dá clareza. Deus dá entendimento. Depois, ela se manifesta como ideias. E ideias são sementes divinas. Ideias são portas que se abrem. Ideias são caminhos onde antes só havia muros. Napoleão Hill dizia: tudo começa com uma ideia. Mas eu te digo, toda ideia que muda uma vida começa em Deus. E então, finalmente, vem a manifestação física. A porta abre. O cliente chega. O recurso aparece. A conexão surge. A oportunidade se multiplica. E você olha para tudo aquilo e diz: meu Deus, valeu a pena. Sim, cada lágrima, cada espera, cada oração, cada tentativa frustrada, cada madrugada acordado buscando um sentido. Valeu a pena. Porque agora você está diante do cumprimento do mapa. Este é o momento de prosperar. Você não chegou aqui por acaso. Você não está ouvindo este roteiro por acidente. Você não caiu neste conteúdo porque estava passando. Nada disso. Você está aqui porque Deus quis te lembrar. Eu ainda tenho planos grandes para você.
E talvez você não veja tudo. Talvez você ainda tenha dúvidas. Talvez ainda doa. Talvez o caminho esteja pesado. Mas há algo que você precisa ouvir. Seu processo não te afasta da promessa. Seu processo te prepara para ela. Tudo o que você viveu te trouxe exatamente até aqui. E tudo o que você fará depois deste momento será construído sobre uma nova consciência. A consciência da abundância. A consciência da determinação. A consciência de que Deus não te fez à toa, não te chamou por acaso, não te capacitou por engano. Você nasceu para algo grande. E agora você sabe disso. Se este conteúdo falou com você, se tocou sua alma, se despertou sua fé, se reacendeu sua determinação, se acendeu dentro de você o desejo de prosperar de forma sagrada, guiada e alinhada com o propósito de Deus, então eu te peço, de coração, inscreva-se agora neste canal. Ative as notificações. Clique no botão de curtir, porque este canal não é apenas um canal. É um movimento. É uma comunidade. É um lugar de crescimento. É um espaço de despertar espiritual. É o lar dos determinados, dos que possuem fé, dos que não aceitam uma vida mediana. E mais, cada novo inscrito fortalece essa mensagem. Leva essa palavra mais longe. Abre portas para que mais vidas sejam transformadas. E eu quero você caminhando com a gente. Porque você não está sozinho. E nunca esteve. Este é o mapa sagrado da abundância. E agora? Agora ele está nas suas mãos.